Bem, então vamos ver aqui um vídeo do Investigação Criminal falando sobre o Ítalo Santos. Se você não sabe quem é o Ítalo Santos, ele é um influenciador que atualmente está preso com seu esposo, o Euro, por uma série de crimes, né? Como exploração de menores, exploração sexual e tráfico de pessoas. Então a gente vai dar uma olhadinha aí, porque tudo isso é muito sério, né? Imagine adolescentes circulando em uma balada de luxo, consumindo e dançando como se fossem adultos, dentro de um camarote avaliado em até 15 mil por noite. Essa não é uma cena de ficção, mas um dos relatos coletados pelo Profissão Repórter em João Pessoa, onde frequentadores confirmaram a presença de Ítalo Santos, acompanhado de menores em ambientes noturnos. As imagens e depoimentos Olha lá, ele aqui tava com o índio do lixão, não é? Nesse vídeo. que vieram a Olha lá, o índio público do lixão e o TH criaram Joias. um dos pontos mais fortes dessa investigação. Como Todos um presos. influenciador digital, seguido por milhões de pessoas, conduzia adolescentes a espaços restritos para maiores de idade, em festas regadas a luxo e exposição. Foi nesse cenário que as investigações começaram a ganhar corpo, ultrapassando o limite das redes sociais e adentrando o campo criminal. A presença de menores em ambientes de festas noturnas não apenas reforçou o debate sobre a adultização precoce, como abriu espaço para suspeitas de algo maior, envolvendo exploração, monetização de vulneráveis e possível conivência de estabelecimentos. Ah, Curta com esse certeza, vídeo, né? se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, torne-se membro para apoiar o jornalismo investigativo Deixa eu e seguir aqui. Não, independente. seguir eu sigo, deixa eu curtir aqui. Frequentadores confirmaram à imprensa que a cena era recorrente. Adolescentes circulando livremente, se divertindo com adultos. O dono da casa noturna chegou a alegar que menores só entrariam com autorização judicial ou acompanhados por responsáveis. Mas, de outro lado, testemunhas relataram exatamente o oposto. Essa contradição é central para entendermos a dimensão do caso agora. A queda de Ítalo, porém, não aconteceu nas luzes do camarote. O momento decisivo veio com uma operação coordenada entre o DEIC de São Paulo e a Polícia Civil da Paraíba. O mandado de prisão preventiva assinado pelo juiz Sávio José de Amorim Santos foi cumprido em São Paulo. Os investigadores se basearam em denúncias de exposição de menores, possível exploração sexual infantil, além de suspeitas mais amplas que já estavam sob apuração pelo Ministério Público da Paraíba e pelo GAECO. O mandado não foi uma peça isolada, refletia a gravidade e a consistência dos indícios reunidos. No momento da prisão, um detalhe chamou a atenção e circulou nas manchetes. Ítalo estava usando uma jaqueta de propaganda de uma casa de apostas associada à influenciadora Deolane Bezerra. Nossa, desde 2020 eu ouço falar sobre o Ítalo, a Camilinha, sobre todas essas questões problemáticas. Desde 2020 as pessoas falam sobre isso. E infelizmente existem tantos outros influenciadores que são até os próprios pais dessas crianças. E o TikTok e o Kawaii, eles estão lotados dessas coisas. Eu acredito que no YouTube também tenha, mas lá é um ambiente assim propício, porque eles não fazem nada. Esse detalhe, aparentemente banal, tornou-se simbólico. Era como se a imagem do influenciador, cercado de menores em seus vídeos, estivesse também misturada ao universo de apostas, publicidade digital e monetização agressiva.
Um retrato que reforça como as engrenagens do lucro se sobrepõem a qualquer filtro ético ou social. Ah, não é aquela Malu Raridade que era menor de idade e ela era garota propaganda de uma casa de aposta? As imagens do translado após a prisão mostram Ítalo e o marido, Israel Vicente, deixando a cadeia em Carapicuíba aos prantos sob escolta antes da transferência para Paraíba. A cena contrasta com os vídeos de ostentação que o influenciador exibia em suas redes sociais, do camarote milionário ao camburão policial. A queda foi vertiginosa e esse contraste entre luxo e cárcere, entre aplausos e algemas, é o que atrai a atenção da sociedade. Afinal, quantos outros rostos sorridentes das redes escondem bastidores tão graves? Olha, tendo em vista os amigos, o entorno que faz coisas parecidas que eles fazem, talvez não seja tão difícil chegar a uma resposta. Claro que eu não estou imputando nada a ninguém, mas esse ambiente aí, essas pessoas que usam pessoas vulneráveis para poder humilhá-las, para poder extorquí-las com produtos duvidosos, de qualidade duvidosa. Poxa, eu vou deixar vocês completarem. Todos eles fazem apostas, são queridos, são do povo, são autênticos. E assim como a Deolane foi presa e as pessoas levavam presentes caros para ela na porta da prisão, com certeza vai ter gente que ainda vai ficar do lado do Ítalo, porque se ficaram do lado do jogador Bruno, que cometeu do goleiro Bruno, né, que cometeu aquela atrocidade com eles de Samúdio, que dirá uma pessoa que é um cafetão de menores, né? Um suposto cafetão de menores. Isso mostra que estamos diante de um caso que ultrapassa o debate sobre influenciadores digitais, a presença de menores em camarotes, a prisão decretada pela justiça e cumprida por 2 polícias e os detalhes simbólicos, como a jaqueta de apostas, compõem um mosaico de contradições. O caso Ítalo não é apenas sobre vídeos em redes sociais, é sobre o quanto a sociedade está disposta a normalizar a exposição de crianças em nome do entretenimento e do lucro. O lance é que também a internet ela acaba sendo uma fachada para poder dar a impressão de que aquele lucro, aquele sucesso todo vem das redes sociais. Então, o cara começa a ganhar mais dinheiro por conta das redes sociais e as redes sociais acabam sendo um pano de fundo para que ele possa empreender em outras coisas, né? É também sobre instituições que precisaram intervir quando o limite foi ultrapassado. Quando a justiça fecha o cerco, uma pergunta inevitável paira no ar. Ítalo Santos pode falar? E se falar, quem mais poderia cair junto com ele? Aqui entramos no território da delação premiada, um dos mecanismos mais controversos e poderosos do direito brasileiro. A delação premiada, tecnicamente chamada de colaboração premiada, permite que um investigado ou réu coopere com as autoridades, entregando informações sobre outras pessoas ou sobre a estrutura de um crime, em troca de benefícios como redução de pena ou até perdão judicial. É um instrumento usado em grandes operações. Fontes ligadas à investigação indicam que há muito mais por trás da narrativa de adultização de menores em vídeos. O envolvimento de patrocinadores, a presença em festas ligadas a facções criminosas no Rio de Janeiro. Eu fiz um vídeo esses dias que eu reagi ao Iconografia da História falando sobre o índio do lixão, que era esse comandante que era um desses supostos traficantes do Comando Vermelho e que tinha esse chefe do Comando Vermelho, ele tinha a função de caçar os drones, né? Ele fazia essa barreira antidrone na favela e o TH Joias fazia essa lavagem de dinheiro
com a venda das joias, além de ser o olheiro dentro da Alerj e todos eles juntos, né? E os sinais de uma possível rede de exploração organizada criam um tabuleiro complexo. Nesse cenário, se Ítalo optar por colaborar, não estaríamos falando apenas de seu círculo íntimo, mas de uma cadeia que poderia expor empresários, influenciadores, políticos e até integrantes de facções criminosas. Há, no entanto, uma contradição essencial. Para que a delação tenha valor, não basta acusar, é preciso provar. Isso significa que qualquer eventual colaboração só teria impacto se acompanhada de documentos, registros digitais, mensagens ou testemunhas que confirmem as acusações. Caso contrário, a fala poderia ser desqualificada como tentativa de salvar a própria pele. É nesse terreno ambíguo que o caso se desenha. Uma delação premiada, se concretizada, poderia ser a chave para revelar a dimensão real da operação. Não estamos falando apenas de vídeos e likes, mas de dinheiro, poder e silêncio comprado. Conexões, né? Conexões. Teve uma matéria que saiu falando que o Ítalo pediu para que o índio desse um sacode numa mulher que estava falando dele nas redes sociais, né? Então eu vi um comentário bem interessante a respeito disso, que era assim, se as redes sociais não estão reguladas, bem, é claro que elas estão, né? Ela se autorregulou, porque ele tá dando um jeito dele, né? Porque quem tem que regular é o Estado, não dá para ter uma liberdade assim tão grande, Para né? entender a real dimensão do caso Ítalo Santos, é preciso olhar para quem conduz parte da investigação. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas. Quando esse braço do Ministério Público entra em cena, não se trata mais apenas de denúncias pontuais, mas da suspeita de que existe estrutura criminosa organizada com ramificações financeiras, logísticas e sociais. O GAECO é formado por promotores, investigadores e especialistas em inteligência, com apoio técnico de policiais e laboratórios forenses. Seu foco é desarticular esquemas complexos que vão muito além de indivíduos isolados. No caso Ítalo, a entrada do grupo sugere que os promotores enxergam sinais de uma engrenagem muito maior, capaz de envolver não apenas exploração de menores, mas também tráfico humano, lavagem de dinheiro e possíveis conexões com facções. O influenciador, com sua imagem carismática e capacidade de atrair público jovem, pode ser apenas a face visível de uma máquina que opera silenciosamente por trás. Foi o que eu falei, a rede social acaba sendo a fachada para o negócio que realmente traz o dinheiro, e aí você justifica que todo aquele dinheiro é por conta do que você está mostrando ali como trabalho, quando na verdade existe toda uma coisa por trás, né? Apenas sobre a adultização ou exposição em vídeos. É sobre o uso sistemático de menores para gerar engajamento, monetização e poder dentro de um contexto que pode muito bem ser classificado como organizado. Se comprovado que havia uma rede, cada elo pode ser responsabilizado, desde os que expuseram os menores até os que fecharam contratos, patrocinaram e permitiram que tudo acontecesse. Isso pode significar a queda de influenciadores de renome, de patrocinadores milionários e até de agentes públicos. E é justamente esse cenário que faz tanta gente temer a possibilidade de uma delação premiada. A verdade pode derrubar castelos erguidos com base no silêncio.
Se até aqui os fatos já eram graves, o fio da investigação se torna ainda mais denso quando surgem relatos da presença de Ítalo Santos em festas controladas por organizações criminosas no Rio de Janeiro. Segundo reportagens amplamente divulgadas, ele esteve no chamado Baile da Escolinha, realizado no Complexo do Alemão, reduto histórico da facção. Não foi ele que levou um pau lá, que saiu uma matéria que ele levou uma surra lá? Comando Vermelho, e não estava sozinho. Vídeos e testemunhos apontam sua interação com figuras de alto escalão do CV, incluindo um suposto operador financeiro conhecido como Índio. Essas festas não são encontros comuns. Elas funcionam como vitrines de poder, locais onde líderes do tráfico, artistas e figuras da cena digital se misturam em uma zona cinzenta de glamour e ilegalidade. O curioso é que Ítalo, que até então se apresentava como influenciador de lifestyle e mentor de jovens, tem escolhido circular justamente nesses ambientes. Essa decisão levanta uma questão. Como assim, justamente? É só você ver o histórico dele, né? O cara faz sei lá, qual é aqueles reality shows da MTV que as pessoas ficam ilhadas, solteiras, malucas, é esse tipo de coisa com menores de idade. Era esse tipo de aliciamento que ele proporcionava na internet há muitos anos. Então, inevitável. O que ele buscava em bailes controlados por uma das maiores facções criminosas do país. Os bastidores revelam ainda um episódio pouco conhecido. Ítalo teria sido agredido em uma dessas festas. A informação replicada em diferentes veículos sugere que ele teria levado uma surra durante um desentendimento com integrantes da facção. Esse detalhe altera completamente a narrativa pública. Mostra que, apesar da ostentação, sua presença ali não era de prestígio incontestável, mas de vulnerabilidade. Oi, meus carregados, tá tudo bem comigo? Eu tô zen, amo a penha, amo o baile, eu sou pé no chão. Não tô igual todo mundo, tá achando, não? Não tô igual todo mundo, tá achando. Não tô igual todo mundo tá achando. Não tô em hospital, não tô de UTI, não tô careca e nem fui sequestrado. Muito fake news. E se tratando de mim, quem me acompanha já sabe que nada vem leve, até porque, né, você chama os seus fãs de carregados, né? Como é que as coisas vão vir leves? Já já apareço e no baile. Fiquem bem, tô me arrumando para aparecer bela para vocês. Diante de lideranças muito mais poderosas. Se houver qualquer indício de relação financeira ou de autoproteção mútua, a investigação se expande. Já não estamos falando apenas de exploração de menores, mas de possível lavagem de dinheiro e associação criminosa. A dúvida que fica é: Ítalo estava apenas buscando status em festas perigosas ou fazia parte de uma rede que conectava exploração digital de menores com estruturas do crime organizado? Isso ainda está nebuloso e precisa de mais investigação. As imagens desses eventos circulam em redes sociais, mas as autoridades ainda não confirmaram oficialmente qual o grau de envolvimento do influenciador nessas festas. Procurados, representantes do Ministério Público e da polícia não detalharam as investigações. Já a defesa de Ítalo afirma que não há provas de ligação criminosa e que a presença em eventos públicos não caracteriza associação. Esse não é apenas um caso sobre um influenciador, é um caso sobre a banalização da exploração de vulneráveis em troca de lucro e status. É sobre como a sociedade normaliza o inaceitável até que o limite é ultrapassado.
É também sobre como as instituições respondem e como o jornalismo independente precisa expor as contradições e abrir espaço para a reflexão crítica. O caso Ítalo nos obriga a refletir exatamente sobre isso. Quantas vezes adolescentes foram tratados apenas como meios para gerar engajamento, lucro, cliques e status? E quantas vezes a sociedade fechou os olhos, permitindo que o poder digital falasse mais alto do que a dignidade humana? Então, faz muitos anos mesmo que eu assisti. Nossa, e eu fiz o vídeo todo no escuro, né? Agora também não vai adiantar. Faz muitos anos que eu assisti, que eu li um livro chamado O Ano em que Trafiquei Mulheres. É de um repórter investigativo que usou o pseudônimo Antônio Salas. Não foi o único livro que eu li dele, muito bom. Ele é da Espanha. E aí, o que ele fez? Ele passou durante um ano, o autor se fez passar por traficante de mulheres em busca de pistas para montar o quebra-cabeça. Esse livro desvenda o sórdido e miserável mercado do sexo. Ao passar por diversas experiências, Salas montou esse relato. Então, o que acontece? Nesse relato que ele fala da realidade do que ele passou ali na Espanha, ele conta que o tráfico de pessoas, principalmente o tráfico de mulheres, de menores de idade, eram feitos pelos rios. Ele explicava, né, como é que acontecia essa travessia, que eram dos países da África ali para a Europa. E aí também eles tinham uma conexão com todas as redes de TV. Por quê? Porque acabava que essas casas de diversão, eu vou chamar assim, essas casas de entretenimento adulto, né, onde as moças elas ficam lá para poder oferecer os serviços sexuais, eram dos mesmos donos de rádio, donos de TV, donos de revistas. Então, acaba que essas garotas viram um meio de negociação para outros negócios também. Assim como no caso do Epstein, essas garotas elas eram usadas com outros manda-chuvas ali para poder fazer negociações. Uma pessoa que fazia isso muito, um governante que fazia muito isso era o Muammar Gaddafi. Então ele tinha essa barganha sexual com as pessoas que ele lidava ali. Então não é uma coisa nova. O tema adultização é muito importante porque o nosso regimento do ECA é muito novo. Nossa democracia é muito jovem. Então o conceito de criança e adolescente, ser um indivíduo que nós, pais, somos apenas fazemos apenas a tutela, né, dessas crianças, é um conceito muito novo. Então, é que nós temos novas tecnologias para poder replicar esse problema. Então, isso sempre aconteceu, essa cultura do estupro, cultura da pedofilia e de objetificação das mulheres e crianças, essas minorias que sempre foram trocas, né? Sempre foram usadas como objetos.